Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tricotei. Não é tricô, é tricologia. E seguindo nesse universo do cabelo, lembrando que cabelo também é saúde. Hoje, o episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu vou responder algumas perguntas que eu mais recebo, tanto no meu direct, também como em consultório, e quero trazer para vocês, porque pode ser que essa dúvida também seja sua. E caso vocês tenham outras perguntas, só deixar nos comentários que isso vai me ajudando a esclarecer ainda mais. Vamos para a primeira pergunta. Dormir de cabelo molhado faz mal mesmo assim? Eu lavo à noite e fico com preguiça de usar o secador. Então vamos lá. Sim, dormir de cabelo molhado faz mal não só para o seu fio, como para a saúde do seu couro cabeludo. Quando você dorme com o cabelo úmido, você acaba tendo mais possibilidades de ter bactérias e até proliferações de fungos, o que pode estar ocasionando dermatites e descamações, como caspa no seu couro cabeludo. E às vezes você fica pensando, nossa, mas eu lavo meu cabelo todo dia, mas você está fazendo esse pequeno hábito de não secar o cabelo ou não secar de forma adequada, bem sequinho, isso faz com que tenha essa proliferação, isso gera uma alteração na tua microbiota e gerando a dermatite, caspa, descamação. No inverno também é bem normal isso acontecer, porque as pessoas acabam tomando um banho mais quente e também isso altera o processo da microbiota. Vale lembrar também que o fio molhado ele é extremamente frágil. Então, quando você vai deitar, você vai friccionar a cabeça no travesseiro, a não ser que você durma parada, que nem uma bela donzela. Eu não durmo parada que nem uma bela donzela, eu fico rolando na cama, esfregando o cabelo para tudo que é lado. Então, isso faz com que gere um aumento do seu frizz, então o seu cabelo acorda um dia extremamente armado, e também pode facilitar no processo da quebra. Então, na hora que você for escovar, até mesmo para desembaraçar ele pode ficar ainda mais frágil e quebrar e arrebentar. Daí, se depois você usa uma fonte de calor para dar uma modelada, porque o cabelo ficou amassado, essas coisas, isso vai gerando lesões no fio e conforme ele vai tendo um certo comprimento, ele vai arrebentando. E às vezes você diz, nossa, será que eu estou com corte químico? Será que aconteceu alguma coisa? E é esse hábitozinho de talvez a preguiça ou a correria de não conseguir secar. Então, assim, lembrando, evita de dormir com o cabelo molhado, tenta secar e se você vê que não vai dar tempo, que vai ficar muito tarde, lava no outro dia, porque nós mulheres temos um dilema. Ou lavamos o cabelo hoje, secamos e vamos dormir tarde, ou acordamos mais cedo para lavar o cabelo no outro dia, tá? Mas não dorme com ele molhado, por favor, pelo bem do seu fio e do seu couro cabeludo. Outra pergunta que eu recebo muito também é: sinto que o meu cabelo acostuma com o shampoo e ele para de fazer o efeito depois de um tempo. Preciso ficar trocando? Vamos a vários pontos. Lembrando, shampoo só serve para lavar o cabelo. Então, o shampoo ele não tem, digamos, uma outra finalidade de hidratar o fio, de recuperar o fio, algo nesse sentido. A função do shampoo é lavar. O que ele faz, ele ajuda a minimizar o impacto da quebra, mas não que ele evita uma queda, tá? Então, vamos lá. O shampoo, dado isso que a função dele é lavar, eu sempre oriento todos a sempre ter uma média de 3 tipos de shampoos no banheiro. Um shampoo mais limpante, estilo clear, que é essa pegada assim, como se fosse um shampoo anti-caspa. Um shampoo mais hidratante, que você percebe que ele tem uma limpeza menos agressiva, como um shampoo limpante para anti-caspa. E um outro shampoo ali que tenha, digamos, uma outra pegada, porque o que vai mudar muitas vezes neles é a base da questão da higienização. Algumas são bem mais limpantes, mais agressivas para o couro cabeludo, que você tem uma sensação, e outras você nota algumas diferenças ali no encorpamento do fio próximo à região do couro cabeludo. Por exemplo, a linha do Collagen Lifter, ele é um shampoo limpante, mas ele é um shampoo limpante no sentido que ele não tem aquela agressão como o Clear tem no couro cabeludo. Mas essa agressão do Clear é uma agressão boa para remover essa sujidade, esse excesso de sebo, esse excesso de oleosidade. E sobre ele perder o efeito, pode ser que você perceba que o teu couro cabeludo, ele começa às vezes a produzir mais óleo ou mudar. Por quê? A gente nunca sabe direito o que o nosso couro cabeludo quer. Então, por isso é sempre bom você ir mudando, não ter só um shampoo. Tem 3, esses são shampoos de fácil acesso, você não precisa comprar os 3 juntos, vai comprando um, depois tu compra o outro, e ali tu vai intercalando nessa sua rotina
do dia a dia. Então, se você lava o cabelo todo dia, um dia tu usa um dia tu usa outro, tu vai sentindo o seu cabelo. Lembrando que o máximo de lavagem é um dia sim, um dia não, não mais que isso. Que depois, se você deixa demais, aumenta sebo, aumenta oleosidade, vai desencadeando outros processos, outros problemas. Então, assim, e couro cabeludo cheira, então você vai estar com essa cabeça fedida. Então, por favor, um dia sim, um dia não, lavar o seu cabelo, tá bom? Então, muito obrigada. Outra pergunta. Usar muito shampoo e condicionador estraga o cabelo e lavar todos os dias faz mal? Então vamos lá. Já respondi na resposta anterior, na pergunta anterior, lavar os cabelos todos os dias não faz mal, pelo contrário, é muito bom para a saúde do seu couro cabeludo, do seu cabelo, você lavar o seu cabelo todo dia. Claro que, dada a nossa rotina, às vezes não é possível. Então, um dia sim, um dia não, perfeito. Sobre usar muito shampoo e condicionador, não estraga o cabelo, mas assim, você está, desperdiçando produto, tá? Porque se você está usando uma quantidade a mais do que o seu cabelo precisa, você está desperdiçando produto. E dois, você pode estar gerando, às vezes, um acúmulo de produto. Então, faz a lavagem adequada conforme o teu cabelo, conforme o teu volume de cabelo. Tem pessoas que sentem a necessidade de fazer a lavagem 2 vezes com o shampoo. Vai do que você percebe que melhor fica. Eu faço no meu cabelo apenas uma lavagem com o shampoo. Aí você vai adequando ali. Claro que quando eu faço uso, por exemplo, de gel, que eu prendi bem o cabelo, que fui treinar ou porque eu quis um penteado diferente, aí sim eu faço uma segunda lavagem, porque eu tenho um acúmulo maior de resíduos ali. E às vezes o gel não sai na primeira lavagem do cabelo, então eu preciso fazer uma segunda. Ou eu faço como se fosse um pré-poo, ou eu aplico 2 mãos de shampoo ali, faço 2 lavagens. Lembra sempre de massagear bem na região do couro cabeludo para você remover bem os resíduos. Não é machucar, é massagear. Lembra também de enxaguar bem, remover todos os resíduos, porque às vezes não adianta nada você usar os melhores produtos, os melhores shampoos, mas se você não está removendo os resíduos de forma adequada, ele vai gerar um acúmulo e com isso vai fazer o quê? Vai gerar irritações, inflamações, alteração. O cabelo ele fica com um aspecto que parece que está sujo, que às vezes é acúmulo e excesso de produto, tá bom? Essa é polêmica. Então, existe algum truque para o cabelo crescer mais rápido e parar de quebrar nas pontas? Não, infelizmente não existe. Esse milagre ainda não existe. Então, assim, tudo que te prometerem crescimento rápido, crescimento de tantos centímetros, é golpe. Ah, mas é golpe. Vamos lá. O nosso cabelo, ele cresce mensal, mas ele cresce de 0,25 até 1 milímetro a 1,2, 1,5 milímetros por mês. Por mês. Então, não existe nada, nem aplicação em consultório, nem tônico, nem medicamento, nem suplemento, nem um graveto no teu shampoo que vai fazer o teu cabelo crescer mais rápido do que o seu lindo corpo abençoado foi programado, porque o crescimento do cabelo, ele é programado geneticamente, tá? Então, o que acontece? Quando tem essa programação, não existe nada que altere ela. Por isso que algumas pessoas conseguem ter um cabelo mais longo e outras não. Porque o ciclo de crescimento dessa pessoa é mais longo. Então, um fio de cabelo, digamos assim, ele tem um ciclo de crescimento de 8, 9 anos, digamos assim. A média que tem de estudos é de 2 a 7 anos, varia um pouquinho de estudo para estudo. Mas digamos assim, agora, se você relatou que desde a tua infância, da tua adolescência, o teu cabelo sempre foi nesse comprimento, significa que o teu ciclo de crescimento é mais curto. Então, o teu cabelo vai crescer, digamos, por esses 3 anos e depois ele cai. Então, por isso que você não consegue ter um cabelo tão comprido, tá? Então, nem em consultório é possível garantir que o teu crescimento cresça normal como antes. Leva tempo para a gente conseguir isso, principalmente dependendo do quadro que você tem. Se você tem uma alopecia genética, se você está com eflúvio telógeno, se é um eflúvio crônico, tudo nós temos que analisar para entender como que vai responder, para daí poder dizer, olha, isso é possível, isso não é possível. Mas de resto, o que te prometer é golpe, só quer tirar teu dinheiro, quer usar esse teu momento de desespero, de fragilidade para te enganar, tá?
tratamento capilar, crescimento capilar leva tempo. E dessa mesma forma, para recuperar, e como ele chegou, ele também levou um tempo para chegar nesse ponto, tá? Então não existe nada que acelere o crescimento. Ah, mas não existe. Ah, mas eu usei. Não existe. Pode ser que. Não existe. Não existe. Fisiologicamente é isso, tá? Nem se o paciente vir fazer uma sessão por semana de mesoterapia, isso não vai acelerar o crescimento dele do que ele tem programado geneticamente. Ponto final. Não tem nada, por enquanto, no mercado que inventaram com essa mágica, tá? Conversando sobre isso. Ok, espero que a gente não fale mais sobre. E em relação às pontas quebradas, não tem nada que possa se fazer, a não ser a vitamina T. Tesoura, corta fora. A ponta, ela acaba sendo extremamente mais frágil, por quê? A que sofre mais dano, questão de escova, né? Questão de fontes de calor, questão de exposição solar, tem todos esses fatores que vão ocasionando essa possibilidade de ela ir quebrando. O que tu pode fazer é cortar o seu cabelo a cada 3, 4 meses. Ir lá e tirar as pontinhas que tu percebe que estão danificadas, além de dar um aspecto mais saudável para o teu fio, tu perceber que ele não fica com aquelas pontas espigadas lá, isso vai fazer com que você comece a ter um cuidado maior. Então, cortar o cabelo também de 3 a 4 meses não vai fazer crescer mais rápido, tá? Então, espero que tenha esclarecido sua pergunta. Eu sei que às vezes é um pouco difícil de aceitar esse fato com tantas promessas milagrosas, mas a única coisa que você consegue ver um crescimento rápido, literalmente da noite para o dia, é o uso do Mega Hair, tá? Esse sim você vai ver da noite para o dia. Então, assim, eu não sou contra, eu indico para as minhas pacientes, tem uma profissional na minha cidade que faz, que muitas das minhas pacientes acabam muitas vezes fazendo uso, por causa que é algo que abala muito psicologicamente, elas principalmente se perdem um volume muito grande do cabelo, então eu oriento que elas possam aplicar o Mega, que é um Mega de fitinha, e ele não interfere no tratamento, só explico que elas vão ter que ter um cuidadinho maior, no lavar, no secar, mas é super tranquilo nesse quesito, tá? Então, a única coisa que faz crescer teu cabelo da noite pro dia é o Mega Hair. Mas mesmo assim, vai demandar de um cuidado. E ali, se, por exemplo, se você é uma pessoa que sempre teve um cabelo curto e o sonho da sua vida é um cabelo longo, Mega Hair, tá? Mas daí entenda que você vai ter que manter um cuidado ali para manter esse mega, tu tem que fazer as tuas manutenções certinho, tu tem que fazer o corte das pontas também, porque vai danificando, porque tu usa fonte de calor. E esse mega de fitinha é o que de tudo que eu já observei no meu tempo de consultório, o que menos danifica o fio do cabelo, porque como ele é colado, ele não tem um ponto único de tração ali, que geralmente nos de nozinho, em algumas outras técnicas, é selecionada uma mechinha que é usada como ponto de tração. Então, essa tração, além de gerar um peso naquele único local, pode gerar um processo inflamatório naqueles fios, e sem falar na quebra que pode gerar, porque como dá um nozinho ali no fio, aquele fio ele fica todo esse tempo segurando uma boa quantidade de peso, de sofre esse processo de tração, passar a mão, escovar, tudo isso. Então, essa técnica ali acaba sendo uma grande aliada para quem quer um cabelo longo, que não consegue, e para quem às vezes quer um volume, que também o volume é uma coisa que é questão genética, tá? E também é uma questão de o que foi ocasionando nesse tempo que você foi perdendo essa densidade de cabelo, tá? Essa também é uma que eu ouço muito em consultório pelos pacientes que passam em consulta comigo. Comprei vários produtos caros, mas meu cabelo continua sem brilho e ressecado. O que estou fazendo errado? Aí nós temos que entender. Um dos mitos que alguns pacientes têm quando vêm consulta é achar que eu vou indicar um monte de produto caro. Eu não tenho nada contra produto caro. Eu tenho a seguinte visão: você precisa fazer uso de produtos que você consiga manter uma rotina, que você consiga manter financeiramente a aquisição desses produtos e você consiga fazer uma rotina. Eu utilizo no meu cabelo todos os produtos de linha de farmácia e mercado. Não uso produto caro, digamos assim. De todos os meus produtos, vocês vão ver, já tem um vídeo que eu postei sobre a minha rotina. O produto mais caro que eu tenho ali é os meus tônicos, em comparação aos produtos. São os mais caros ali em questão de equivalência de valor, né? Durabilidade, varia um pouquinho, mas nessa questão de valor, tá? Então, assim, não adianta nada você ter um produto caro e você não souber como utilizar, que eu vejo que é uma das maiores dificuldades de muitos pacientes, é não saber como usar. Às vezes viram que alguém falou que esse produto ajudou nisso, mas a pessoa compra, mas ela não consegue adequar na sua rotina.
Então, se o paciente tem, eu vou pesquisar a respeito, vou entender como que funciona aquele produto e vou passar para o paciente como que ele vai incluir isso na sua rotina, qual a maneira que ele vai estar utilizando, alguns truques. Olha, esse produto ele funciona melhor dessa maneira, então você começa a adequar. E depois que ele for terminando esse produto, eu vou indicando os que eu utilizo, tá? Daí fica um critério dele. Se quiser manter, continuar comprando sem problema nenhum, né? Pelo menos assim já foi aprendendo como usar. E se quiser usar essas linhas de mercado e farmácia, bem tranquilo, porque eu uso e indico para os meus pacientes, porque o cuidado capilar é contínuo. Seja o que tu vai iniciar em consultório, tu vai fazer um período, mas depois você segue no monitoramento, você tem que manter o cuidado e você precisa ter o cuidado no fio também, tá? Então, tem que ter aquela desmistificação de achar que o produto é caro, ele é melhor e o produto barato é ruim. Nem todo produto caro é bom e nem todo produto barato é ruim, tá? Às vezes também é um jeito de você aprender a usar, conseguir acertar a tua mão ali. Ah, eu percebi que esse produto fica melhor dessa maneira. E claro, vai ter produtos que você não vai conseguir se adequar porque às vezes não é para o teu tipo de cabelo. E tá tudo bem, seja ele caro ou seja ele uma linha de farmácia ou de mercado, né? Então, assim, não existe um segredo mágico, não existe um milagroso. Existe algo que você vai adequar para o seu cabelo, para sua rotina e para sua praticidade. Eu gosto de praticidade. Hoje eu tenho bastante produto porque eu testo, daí tem alguns que eu ganho das marcas, mas muita coisa eu vejo, acho interessante esse produto, vou testar. E daí eu vou explicando e ajudando as minhas pacientes a entender como elas vão utilizar aqui, como elas vão utilizar esse, todo esse processo, tá? Então, assim, não fica muito na esperança de achar que o produto caro vai salvar o seu cabelo, porque também tu tem que saber o que tu tá usando e como que você vai usar. Mas não desmereça produtos de farmácia e mercado, que às vezes ali você tem uma rotina de cuidado tão maravilhosa e tão acessível que você não vai ter que estar se desesperando quando acaba, porque você sabe que é um valor acessível e tranquilo para você manter. Até porque se você fica se estressando, se desesperando, vai cair o seu cabelo. E não é o que nós queremos. Essa é uma outra pergunta também que eu recebo assim, ó, direto dos pacientes é: precisa mesmo passar protetor térmico antes do secador ou é só frescura das marcas para a gente gastar mais? Gente, vamos lá. O nosso cabelo não foi feito para entrar em contato com fontes de calores absurdas. Então, sim, nós precisamos preparar o cabelo para que ele receba aquela fonte de calor, porque senão ela vai fritar. O que acontece se você coloca o dedo? Ou se você põe um fogo, claro que você não vai pôr fogo no cabelo, né? Mas assim, quando você utiliza uma fonte de calor com recorrência, seja o secador muito perto, seja a chapinha, se não tiver uma proteção térmica, esse fio vai queimar. E ele vai o quê? Vai ficar frágil, ele vai quebrar. Então, não é que as marcas fazem isso para que você gaste mais, mas é que é um cuidado que é necessário. Eu sempre explico para todos os pacientes que passam por consulta para mim. O shampoo, testa o que tu vai achar. Assim, eu não diria assim que, ah, não, tu tem que usar esse, tu precisa investir nesse. Não, mas eu digo máscara e protetor térmico, leave-in, creme de pentear, qualquer produto que tenha proteção térmica, que é o que vai ficar no seu cabelo, tu tem que investir em um produto bom. Produto bom que se adequa ao seu cabelo, que seja financeiramente viável para ti. Eu uso, eu tenho quase todos não, tenho uma boa quantidade da L'Oréal, tenho colágeno lifter, tenho liso extremo, tenho do ácido glicólico, tenho do óleo extraordinários, todos eles têm proteção térmica, tá? Então são produtos que ajudam muito no cabelo. E um produto também que é muito importante é o óleo, que aquele óleo finalizador, é sempre bom vocês buscar óleos que também tenham proteção térmica, porque é super normal às vezes a gente chega em casa, ah, o cabelo ainda tá bonito, mas eu vou sair e quero modelar, passar alguma coisa. Então, lembra que vai estar com aquele óleo que você já usou? Então, se o óleo tem proteção térmica, tu não tem aquele estresse de, ah, vou fritar o meu cabelo, tá? E também é sempre bem importante você ler. Aparece ali a informação que tem proteção térmica, beleza, compra o produto. Se ele não tem proteção térmica, você vai ter que usar um protetor térmico para preparar aquele fio, porque senão ele vai chegar numa certa altura de tanto ser danificado, até no que tu for escovar vai começar a arrebentar, você vai passar a mão, você vai ver um monte de ponta todo arrebentado. Por mais que às vezes você diga, ah, eu não faço nada de química, mas meu cabelo tá horrível, tá ressecado. É isso que vai acontecendo quando você faz o uso de fonte de calor sem uma proteção térmica no seu fio. Então, não é modinha das marcas para fazer você gastar mais, tá?
é um cuidado muito importante para o seu cabelo. Então, vê qual produto se adequa, testa, esse não me adaptou, porque às vezes vai acontecer isso, você vai usar um produto, não gostei, vai usar outro, esse não se adaptou legal para o meu cabelo, ou vai usar esse, e eu notei isso e aquilo. Eu vou trazer mais vídeos explicando como que eu uso cada produto, como que eu gosto de cada produto, quais são os produtos que têm proteção térmica, quais os que não têm, porque às vezes tem alguns produtos que você não vê no rótulo, tá? Então, tu procura no site da empresa, tu vai lá, apareceu, proteção térmica até tanto de temperatura. Então, por exemplo, eu tenho dois produtos para cachos, o colágeno lifter e um que é da Cadvel, que é para cachos. Esse da Cadvel, ele só vai até 180 graus e o colágeno lifter vai até 230. Entende? Então, se eu vou usar esse de 180 graus, eu vou cuidar para que os que tem de temperatura não passe disso. Então, 150, 100 graus de temperatura, porque aquele produto ele só aguenta até 180 graus. A do Collagen Lifter, ele aguenta até 230. Então, se eu quero, às vezes, um cacho um pouquinho com mais durabilidade, eu uso até uns 180 graus ali, porque eu sei que o produto ele aguenta até 230, porque as marcas fazem esses testes para dizer até que temperatura cada produto vai resistir, tá bom? Então, esses são pontos muito importantes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo Tricotei.